Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Fala Cidade. Estamos com o programa Fala Cidade Urgente e ao vivo da cidade de Visconde do Rio Branco, onde neste momento está aqui na capela do velório da cidade de Visconde do Rio Branco o corpo do radialista, locutor, apresentador, amigo em particular e que já deixa uma lacuna muito grande nos corações de tantos ao longo de toda a sua carreira. Foram milhares de amigos que ele fez ao longo de sua carreira. Para poder falar um pouquinho, nós fomos lá dentro, trouxemos o prefeito Vadinho Baião, para poder falar um pouquinho também dessa perda que começa a machucar, a doer profundamente nos corações de todos nós. Prefeito, muito boa tarde. Eu sei que o momento que o senhor está passando agora é um momento que todos que estão assistindo também estão passando também, um momento realmente de tristeza, ainda mais da forma que foi este assassinato contra a vida do locutor Luiz Manel. É um momento de muita tristeza para todos nós que estamos aqui para nos despedir do Luiz Manel, dar um abraço de conforto à família e aos amigos do Luiz Manel e dizer que foi realmente uma perda muito grande, uma pessoa ainda muito jovem, e despedir dessa forma causa realmente um trauma muito grande. E é importante que a gente coloque aqui, né? Eu que trabalhei com o Luiz Manel, trabalhou desde o primeiro ano do nosso governo, quando nós voltamos a fazer um carnaval em Ubá, e eu tenho certeza que o Luiz Manel foi uma pessoa muito importante para que a gente recuperasse o prestígio do nosso carnaval. O Luiz Manel estava lá e ele fazia questão disso, e a gente também, né, no aniversário da cidade, no Prêmio Ari Barroso de Música, que foi o apresentador dos últimos prêmios Ari Barroso de Música. De 2013 e 2014, apresentado por ele e pela Ana Carolina. Isso, o Luiz Manel foi uma pessoa que ele não era só um locutor, e ele dizia muito isso, né? Ele vestia a roupa, ele abraçava a causa, então ele conseguia transmitir aquilo que ele transmitia com muito mais verdade. Eu acho que sempre foi um destaque, uma das características do Luiz Manel era fazer aquilo que ele acreditava, e aí ele conseguia se transformar em mais do que um locutor, mas como um animador de plateia, ou como uma pessoa que buscava convencer a sua plateia daquilo que ele estava falando, daquilo que ele acreditava. Nós lamentamos muito, eu acho que não é só a cidade de Ubá. Eu conversava agora com o prefeito de Ervalha, e também que está muito sentido, né, pelo passamento do Luiz Manel. São várias cidades que o Luiz Manel trabalhava, e eu tenho certeza que todas essas cidades, todas as pessoas que tinham o Luiz Manel como um parceiro, como um trabalhador ali nas suas causas, nas suas promoções, nos seus eventos, nas suas inaugurações, e vai fazer muita falta. Fica aqui um forte abraço de todos nós, à família do Luiz Manel, a todos os amigos do Luiz Manel, e dizer que nós vamos ter muita saudade do trabalho que ele fazia. Nós temos muito que lamentar pela maneira que foi o seu passamento. O prefeito está aqui já há um bom tempo. Por aqui também já passaram milhares de pessoas para poder visitar, dar o último adeus, a despedida ao Luiz Manel. Esteve também aqui, agora há pouco, o diretor-presidente da Rádio Educadora esteve também aqui para se despedir do amigo, do companheiro, do ex-funcionário, que deixou uma amizade muito grande na Rádio Educadora. O Manel, por onde passava, fazia a sua amizade. Era uma pessoa fácil de fazer amizade. Muitos políticos também estiveram aqui, outros foram embora, estão voltando também. O Manel que participou de várias campanhas políticas, e cada palanque era um palanque diferente, cada cidade era diferente. Às vezes a mesma camisa, às vezes não. O Manel, por várias vezes, nos encontramos em palanques diferentes, mas sempre com muito respeito. Em uma das políticas que trabalhamos, em lados opostos, ele sempre dizia: você é minha referência, com você eu não brigo, mas eu vou tentar fazer com que o meu candidato seja o vencedor. E eu dizia o mesmo, eu faria também o mesmo. Então, ele dizia: então boa sorte para o seu. E eu dizia: então boa sorte para o seu também. Assim era. Existia um respeito, uma respeitabilidade entre profissionais. O Manel tinha muito essa coisa, né, o prefeito? Eu acho que ele sempre trabalhou, mas ele tinha que acreditar naquela causa, ele tinha que acreditar naquela proposta, porque não era só fazer a locução,
era realmente vestir a camisa, era realmente entrar. Eu participei de campanhas com ele aqui em Visconde do Rio Branco, em outras cidades que eu vi a participação dele. Ubá, a gente não tinha muito essa questão dos comícios, a política de Ubá é feita de uma maneira diferente. Mas o Luiz Manel fazia questão no aniversário da cidade, fazer essa apresentação e brigava muito, no bom sentido, para ele ser o animador das festas de aniversário da cidade de Ubá, porque ele acreditava, ele via o que estava acontecendo de Ubá e ele aprovava aquilo. Então ficava mais fácil para ele, em cima de um palco com 20 mil pessoas para 15 mil pessoas, ele manter essas pessoas atentas àquilo que ele falava. Eu acho que essa era a grande diferença, é você trabalhar com aquilo que você acredita, e essa era uma das características dele. E com isso, as festividades não só da cidade de Ubá, mas mesmo aqui da cidade de Visconde do Rio Branco, o prefeito Irã, que tem também seu colega, foi seu secretário e tem também uma amizade muito estreita com o Luiz Manel, visto que a última campanha o Manel trabalhou também fielmente para poder eleger o Irã, tem uma parceria de muitos anos, e o próprio prefeito Irã, que também já passou por aqui, vai voltar daqui a pouco, deve estar sentindo também, não sei se já teve com ele, deve estar sentindo também muito essa perda, e fica agora a pergunta, quem vai agora assumir esse posto? Teríamos alguém, a pergunta mais se ouve aqui, teríamos alguém que possa fazer algo parecido com o Manel? Eu particularmente acho difícil, até porque cada um tem a sua característica. O Manel era uma pessoa única, uma pessoa ímpar, isso vai dificultar bastante. O senhor também não parou para pensar nisso, mas é algo para começar a se pensar. Quem será o próximo animador, quem será o próximo palanqueiro das políticas futuras? Eu penso que Rio Branco tem uma perda muito grande aqui. Nós ouvimos, eu conversava, e você assistia a conversa ainda há pouco com o prefeito de Ervalho, e ele também tem essa preocupação, quem que vai conseguir substituir o Luiz Manel nesses locais onde ele já fazia parte da própria campanha. Ele já tinha o grupo dele e ele representava ali uma força muito grande dentro do processo eleitoral. Eu repito, o Bar, nós não temos uma campanha aos moldes de Visconde do Rio Branco, nós não temos uma campanha aos moldes de Ervalha, mas a gente sabe que nessas cidades a política é feita com os comícios quase que diários, e a presença de uma pessoa que fazia muito bem a sua responsabilidade, que fazia muito bem o seu ofício, é claro que fica uma lacuna muito grande. Na verdade, nós em Ubá vamos sentir muita falta, sim. Sei que agora no carnaval, sei que agora no aniversário da cidade, a gente vai sempre lembrar do Luiz Manel, e a gente espera lembrar sempre as coisas boas, lembrar os bons exemplos, as boas falas, porque a vida, infelizmente, ela é assim. Às vezes ela nos prega uma peça, ela nos leva as pessoas sem nos avisar, mas com o tempo a gente começa a lembrar das pessoas pelos momentos bons. É assim com aqueles que a gente quer muito bem e que vão embora. É o passamento do pai, da mãe. Hoje a gente conta a casa do pai da gente, da mãe da gente, só lembrando coisas boas, e que nós queremos, e nós temos muitas coisas boas do Luiz Manel para lembrar. Então que vai ficar sempre essa lembrança positiva, essa lembrança alegre de uma pessoa que gostava muito do que fazia e fazia muito bem feito. E ele dizia também, o Luiz Manel dizia, nós estamos aqui no bate-papo com o prefeito Vadinho Baião, ao vivo pela Web TV Minas, e também ao vivo na nossa TV online no Facebook. Tá? Estamos ao vivo tanto no nosso site webtvminas.com, como também estamos ao vivo no Facebook, na nossa TV online. O Manel dizia uma coisa muito importante também, muito interessante. Ele sempre amou a cidade de Visconde do Rio Branco, mas tinha a cidade de Ubá como a sua terra de coração, né? Eu só não me recordo se o Manel já teria recebido ao longo de sua carreira algum título de cidadania honorária de Ubá, já que ele tinha Ubá no coração, ele gostava muito, ele dizia isso nos palanques, nos palcos, nas exposições, que ele tinha um amor, uma coisa assim incondicional com a cidade de Ubá. Isso era real, a gente sentia isso, né, prefeito? Eu não tenho essa informação, eu não me lembro, né, para fazer uma afirmação ou uma negativa se ele recebeu alguma homenagem. A gente sabia que ele tinha, né, um carinho pela cidade de Ubá, e a população que assistia o Luiz Manel no seu trabalho também tinha um carinho, uma consideração muito grande. É muito difícil, né, essa função de controlar, no bom sentido, né, da palavra controlar, um público de 15, 20 mil pessoas, e ele fazia isso muito bem. Eu não me lembro de nenhum momento onde a população tenha colocado
alguma resposta negativa a alguma fala dele, muito pelo contrário. Ele sabia a hora de entrar, sabia a hora de sair, sabia o que falar e sabia muito bem trabalhar com essa população, trabalhar com essa multidão. Então eu penso até que é justo, né, que daqui para frente a gente começa a pensar, infelizmente, depois do seu pensamento, mas o Rio Branco tem um carinho muito grande por ele, o Ubá também tem, ele trabalhou lá, ele convivia muito lá, e eu tenho certeza que não só o Ubá, como Ervalha, como Guiricema, São Geraldo, são locais onde ele tinha uma penetração muito grande e vão lembrar dele de uma maneira muito positiva. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Cidade, ao vivo, da cidade de Visconde do Rio Branco, e as suas considerações finais a quem te assiste agora, nesse momento tão triste. Mais uma vez eu quero aqui deixar o meu abraço, os meus sentimentos a toda a família do Luiz Manel, a todos os amigos do Luiz Manel, a toda a população de Visconde do Rio Branco pela perda desse filho, que a gente lá em Ubá também o considerava muito. Que Deus possa dar o conforto aos seus familiares para que eles possam superar esse momento muito difícil que eles estão vivendo. Receba também o meu abraço, já fiz questão de cumprimentar o pai, cumprimentar a família dele, e realmente a ordem natural das coisas, eu sempre falo isso, é o filho enterrar o pai e a mãe. Quando a gente vê um pai e a mãe fazendo o enterro do filho, dói muito mais, porque tem uma pessoa indo embora ainda cedo, com muitos anos de vida para viver, e infelizmente às vezes a vida o leva de uma maneira mais rápida, e aí para quem fica a dor, o sentimento é maior. Mas que Deus, que sabe a hora de levar cada um de nós, que Ele também saiba confortar nós que ficamos aqui, e especialmente confortar toda a família do Luiz Manel. Okay. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista. Muito obrigado. Minha gente, nós vamos continuar ainda um pouco mais por aqui, para a cidade de Visconde do Rio Branco, no velório do colega, do radialista, apresentador Luiz Manel de Souza, assassinado na tarde desta segunda-feira. Luiz Manel tinha 48 anos de idade. Nós estivemos hoje reunido com o delegado Dr. Rafael Gomes de Oliveira e também com o delegado regional Dr. Fernando Dias. Foi montada uma força-tarefa para que se trabalhe com dezenas de informações que vêm chegando a todo momento, para que esse caso não caia no esquecimento. Aliás, são dois casos recentes, são dois homicídios recentes que ocorreram com poucas horas de distância um do outro, e os dois casos já começaram a ser investigados desde do momento dos ocorridos, tanto o caso do Fausto, do garoto Fausto, do rapaz Fausto, como também o caso do Luiz Manel, que foi brutalmente assassinado com 3 tiros pelas costas. Nós conversamos ontem com o perito Silder. Nós temos a entrevista do Silder, tem? Nós vamos colocar para você agora a entrevista que fizemos com o perito Silder. Ela foi realizada ontem à noite, lá no IML de Ubá. O perito Silder fala com você agora, aqui no Fala Cidade Urgente. Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. 1 ano com você. O seu canal de TV pela internet. Caso Luiz Manel de Souza. Um homicídio ocorrido na tarde desta segunda-feira. E para trazer os detalhes deste homicídio, lá esteve o perito Silder. Esteve no local e pode nos trazer algumas informações que possam ser repassadas para você de casa, a maneira que foi encontrado o corpo, quantos disparos, o que teria acontecido dentro do lado pericial, ele que esteve lá liberando o corpo para o IML, onde está aqui o corpo do Luiz Manel, e dentro de instantes será liberado esse corpo para ser levado para a cidade de Visconde do Rio Branco ou para a sua cidade natal. Não sabemos ao certo onde ele será sepultado, mas nós estamos acompanhando esse caso que mexeu com toda a nossa região, com toda a Minas Gerais. Perito Silder, muito boa noite, obrigado mais uma vez por receber a nossa reportagem. Que o senhor contasse o que o senhor viu lá no local, próximo a Pai Rural, onde o corpo do locutor, radialista, apresentador Luiz Manel de Souza foi encontrado. Perfeitamente, uma boa noite.
A situação que a gente deparou lá teve uma dinâmica bastante complexa até, que foi uma situação de perseguição, né? Ficamos, os elementos levaram a demonstrar que houve uma perseguição com o emprego de veículos, né? Disparos contra o próprio veículo do Luiz Manuel, e tanto que ele não conseguiu mais, quando ele não mais conseguiu se deslocar com o veículo devido à perfuração no pneu, ele sofreu um pequeno impacto e abandonou o veículo. E efetuou fuga, né, a pé, tentando evadir pela vegetação lá marginal, e ele continuou sendo perseguido. A dinâmica demonstra toda essa situação, né, de uma emboscada, uma perseguição e fuga por parte dele. Ele foi alvejado pelas costas, tomou 3 disparos e ainda conseguiu realizar a fuga por uns 50 metros mais ou menos, mas não teve mais forças e sucumbiu. O senhor teria informação se mais de um carro, 2, 3 carros, teria participado desse homicídio? Olha, essa questão a gente prefere deixar mais atinente às investigações subjetivas, porque a gente chega lá, tem muitas informações de perseguições de outros veículos, mas ali o trânsito é muito constante também, então a gente não pode às vezes se influenciar, porque pode ter um trânsito de outros veículos na rotina ali da rodovia que liga Rodeiro, Guidoval, mas existem muitas informações, né, mas a gente prefere deixar para a investigação subjetiva e ficar na nossa situação de perícia quanto aos vestígios materiais realmente, para formar essa primeira materialidade do fato. O Luiz Manuel se encontra aqui no IML, será liberado dentro de mais algumas horas. E qual seria o disparo que tirou a vida dele? Foram 3 tiros pelas costas e foi feita a autópsia. O que o senhor pode dizer sobre essa autópsia? A questão aí já fica mais atinente à perícia médica, né? O Dr. Cláudio, que foi o legista responsável pela necrópsia. Podemos dizer que os 3 projéteis atingiram órgãos vitais, né? Ou seja, houve transfixação pulmonar bilateral. Então, um ou os 3 seriam potencialmente letais. E não teria como, então, escapar em forma alguma? Não, determinar qual projétil que culminou com a morte seria impossível, porque todos os 3 atingiram órgãos vitais, no caso, os pulmões. Sim, a gente percebeu uma discreta hemorragia abdominal, que a gente chama de hemoperitônio, apesar de discreta, mas potencialmente os órgãos vitais mais lesados foram os pulmões. Eu sou Vicente Mota para o Fala Cidade Urgente, porque aqui no Fala Cidade as reportagens são sempre exclusivas e o que você não vê, só nós mostramos para você. Estamos voltando ao vivo aqui do velório, a entrada do cemitério da cidade de Visconde do Rio Branco, onde neste momento está sendo velado aí o corpo do radialista, comunicador, apresentador, grande amigo de mais de 30 anos, o colega Luiz Manuel. Nós temos um outro depoimento, e esse também ao vivo. Eu gostaria que a Juninha, por favor, Padovani, Juninha viesse até aqui, ela também está aqui no velório. Eu posso ficar? Tudo bem? Tudo bem? Chega para cá, por favor. Okay. Nós estamos ao vivo. Certo. Nós estamos ao vivo aqui. Nós estamos ao vivo, a nossa equipe está acabando, ok? Um pouquinho mais para trás, ok? Ok. Bom, uma perda realmente lastimável, tristeza nos corações de milhares que já passaram por aqui desde a noite de ontem. O corpo chegou aqui perto da meia-noite e foi velado durante toda a madrugada. Muita gente passou por aqui. A Juninha Padovani, você que... eu era uma amigona uma amigona. Na sua rede social, você inclusive, essa noite, você também colocou lá um depoimento seu.
muito bonito também, né? Obrigada, Vicente. Primeiro, boa tarde a todos, a você, a todos os seus ouvintes, telespectadores. Realmente é um fato que veio nos abalar e nos pegar de uma grande surpresa. Eu sou muito suspeita para falar do Luiz Manuel, porque eu sou daqui de Visconde do Rio Branco, crescemos juntos aqui, depois Luiz Manuel foi para Ubá, eu rodei também, depois chegamos em Ubá, e lá a nossa amizade se manteve e foi estreitando cada vez mais, um grande amigo, um parceiro, ele brincava muito comigo. Luiz Manuel era aquela pessoa que eu acho que todo mundo vai ter na lembrança dele a voz, a alegria. Eu tenho por mim aquela pessoa que, quando eu ligava para ele que não estava bem, ele falava: amiga, o que você precisa? E quando ele ligava para mim e eu via que a voz dele também não estava bem, era um amigo, o que você precisa? Então, é um pedaço da gente que vai também, e eu diria assim que é uma voz que não podia ser calada. É uma voz que não podia ser calada, a região inteira conhece Luiz Manuel. Então, a gente fica abalado, Vicente, porque está aí um mundo cheio de criminalidade, uma impunidade muito grande. Então, a gente só tem que ver se aqueles de direito que têm condições, aí eu solicito, peço, faço até como se fosse uma exigência para que quem quer de direito se apegue a esse caso, porque coisas desse jeito não tem condições de acontecer numa cidade que até então tínhamos como uma cidade pacata. Até mesmo o delegado da cidade de Visconde do Rio Branco, doutor Aldrey, e também a nossa querida doutora Amanda, que também é da cidade de Visconde do Rio Branco, o delegado regional, doutor Fernando, juntamente com o delegado da Homicídios e Antidrogas, Dr. Rafael Gomes de Oliveira. Já estivemos hoje pela manhã e eles nos garantiu de que já foi montada uma força-tarefa e que toda uma investigação em cima de tudo isso para que esse caso possa ser tão logo elucidado e que os responsáveis sejam punidos. Com toda certeza. Todos nós esperamos, né? É o que todos nós esperamos. É o que a cidade de Visconde do Rio Branco, a cidade de Ubá, a região onde o Luiz Manuel foi para todos os lugares levar alegria, levar a contaminação daquela bom humor dele. Tudo que nós queremos, é exatamente isso. Que essa força que já foi montada, confio muito nos policiais militares, nos policiais civis, e acredito que essa união vai fazer com que o mais rápido possível sejam presas essas pessoas e seja elucidado o que realmente aconteceu. É uma resposta que todos nós precisamos, merecemos, e é dever de quem quer direito dar essa resposta para todos nós. Perfeitamente. Para poder encerrar essa entrevista, na rede social você disse essa noite no seu Facebook que você tinha feito o convite para ele, ou ele fazia o convite a você de você ser esposa dele? Conta pra gente, vamos um pouquinho de humor em cima disso. Nesse meio porque da tristeza. O Manel tinha esse humor dele. Luiz tá aqui chorando por ele, eu já me emocionei o máximo já. Mas o Manel tinha essa coisa de humor, de alegria. Exatamente. Né? No meio da tristeza, vamos fazer exaltar uma das características do Luiz Manuel, que era a alegria. Então, aquele bom humor dele, aquela maneira de sempre encarar a vida irreverente, positiva. Muito exatamente. Uma peculiaridade que era só dele. E eu brincava com ele, às vezes falava assim: Luiz Manuel, você me dá tanta força, você me traz alegria. Olha, eu vou separar do meu marido e vou casar com você. E ele brincava comigo, falava assim: mas nossa, esse casamento vai ser um tsunami. Entendeu? A expressão que eu usei lá, e vai ser um tsunami, e vai ser o casamento do século, ao rei e a rainha de todos os lugares, os príncipes que se casaram não vão dar conta de nós. E brincava comigo: onde que vai ser essa recepção? Aí eu falava assim: a gente tenta fazer no Aimorés, se for o caso a gente vai para o Mineirão, e tudo isso, de tantas amizades que ambos temos e tudo. Então era uma brincadeira que a gente fazia, e várias brincadeiras que a gente fazia, e é isso que vai fazer muita falta, porque ele era um amigo que eu conversava muito sobre os meus problemas e ele sobre os problemas. Então ficou agora essa falta desse humor, dessa alegria e desse companheiro.
esse companheiro, Eu não continuo sendo um sendo marido, isso. mas um companheiro, Um companheiro. né? E a região perde, como você disse no início, perde o dom da oratória, o jeito de segurar, como para o prefeito Vadinho, segurar uma multidão, de emocionar, de fazer rir, fazer chorar. Isso era muito peculiar, muito único, muito ímpar do Luiz Manuel. Isso era demais. O Luiz Manuel tinha isso, trazia na veia, e eu falava com ele, Luiz, usava até uma expressão, falava assim, se o impulso é para voar, por que andar? Porque eu achava que ele podia voar para outros horizontes, para cidades grandes e tudo isso. Então, realmente, não é Visconde do Rio Branco, não é Ubá, a região toda está de luto, porque realmente ele sabia segurar a multidão e sabia fazer com que a multidão ficasse ligada, se divertisse com ele. E tinha, quando ele atrás até dos bastidores, das cortinas, ele começava a falar, aquilo a gente já sentia que o povo já estava contagiado. Então é uma perda mesmo, e volto a repetir bastante, é uma voz que não podia ser calada. Muito obrigado. Eu agradeço eu agradeço a gentileza de vocês e vamos pedir a Deus que tudo se resolva da melhor forma. É o que nós todos queremos. Com certeza. Muito com certeza. obrigada, Fique tá? com Deus, tá? Obrigada. Bom, é o nosso programa Fala Cidade, ao vivo aqui da cidade de Visconde do Rio Branco. E mostrando para você tudo em detalhes do que está se passando aqui no velório do radialista, ex-radialista, apresentador, locutor, palanque político, enfim, uma figura realmente fantástica que deixa uma grande lacuna nesse meio, no meio da comunicação. O Luiz Manuel, ele aprendeu muito, começou pequeno, começou criança. Luiz Manuel, conheço o Manuel desde quando o Manuel tinha seus 14 anos de idade, 13 anos de idade. Ele era um dos funcionários mirim ou adolescente do Serafim, daqui da Discolândia. O Serafim teve loja aqui na cidade de Visconde do Rio Branco durante muitos anos, a Discolândia. E eu também, na época, também trabalhava com ramo de disco. Passei depois, em 1987, também inaugurei aqui na Praça 28 de Setembro, no cômodo da dona Nilza Benatti. Nós inauguramos ali em 25 de janeiro de 1987. Inauguramos aqui a nossa Discomania, filial da cidade de Ubá. Discomania. Então era a Discolândia e era a Discomania. Fiquei um período aqui. E sempre com muito respeito ao Serafim, sempre com muito respeito ao garoto que cresceu e aprendeu muito, o Luiz Manuel. Ele que realmente eu só tenho coisas boas a dizer, Luiz Manuel. A questão particular, a questão, a opção sexual de cada um é de cada um, não cabe a nós, a mim, a você de casa, entrar nessa questão particular. Mas sempre houve um respeito. E o Manuel sempre dizia: Vicente, você sempre foi a minha referência. Então, essa é a maneira que nós, da Web TV Minas, né, encontramos de poder estar aqui, de fazer essa despedida, de dar esse último adeus ao Luiz Manuel. Nós, como soubemos do ocorrido ontem à tarde, chegou poucos minutos depois, chegou a informação para a gente pela nossa rede de WhatsApp, chegou a informação de um homicídio ocorrido próximo a Pai Rural, onde a vítima seria um apresentador e seria uma pessoa de Visconde do Rio Branco. A primeira pessoa que veio em mente, lamentavelmente, que eu pude lembrar foi o Luiz Manuel, não lembrei de um outro. Mas pedi a Deus para que não fosse ninguém, que fosse um boato. Minutos depois nós já levantamos toda a ocorrência e veio realmente constatar que era o Luiz Manuel de Souza. Então isso nos deixou muito triste. O Luiz Manuel, nós conversamos mais ou menos em julho desse ano, nós conversamos, e ele esse ano tinha muitos projetos para esse ano estava apertado.
mas que 2016 nós íamos sentar agora, depois do Carnaval, íamos sentar ainda depois do Carnaval, para articular a participação do Luiz Manel também na nossa Web TV Minas. Luiz Manel ia ser um grande parceiro, um grande diferenciador também da nossa região. Ele ia ser o nosso porta-voz nessas regiões onde sempre teve muita penetração. Ele já ia começar a trabalhar isso, para que nessas campanhas políticas a gente pudesse estar também trabalhando nessas prefeituras, junto com o Luiz Manel, junto com a sua influência, junto com o seu dom. Então era passar o Carnaval e começar já a formatar esse projeto 2016, que até o momento vai ficar interrompido, porque nós tínhamos, como ele tinha a minha pessoa como referência, eu também só tinha o Luiz Manel para poder fazer esse trabalho de levar a nossa TV até a essas cidades, cerca de 30 cidades ao redor aqui. Mas Deus não quis que ele ficasse aqui, Deus o levou, lamentavelmente de uma forma covarde. Afinal de contas foram 3 disparos, 3 tiros nas costas, e só nos resta agora, como disse o Juninho, como disse o prefeito Vadinho Baião, como disse tantos outros aqui, só nos resta agora pedir a Deus para que ele tenha um local muito bonito lá em cima, lá no céu, né? E nós vamos estar aqui procurando, acima de tudo, de certa forma, deixar sempre a sua imagem acesa, a imagem do homem de bem, um homem de paz, um homem alegre, extrovertido, irreverente, muita irreverência era com o Luiz Manel, mas que não acredito que tenha cumprido sua missão aqui. Tenho certeza que ele tinha muito para fazer, mas muito para fazer. Nós não temos mais tempo para poder ficar aqui. Eu agora vou entrar, vou me despedir do Luiz Manel. Deixo aqui um abraço do prefeito Irã, retribuo esse abraço ao prefeito Irã, a toda a sua administração, a todos os prefeitos que aqui estão e que aqui estiveram. Foram dezenas de prefeitos, dentre eles prefeito da cidade de São Geraldo, prefeito da cidade de Ervalha, prefeito da cidade de Ubá, prefeito da cidade de Divinésia, Antônio Geraldo, prefeito da cidade de Tocantins, prefeito da cidade de Guiricema, né? Guiricema, enfim, toda essa região circunvizinha a nossa cidade, a cidade de Ubá e a nossa co-irmã cidade de Visconde de Rio Branco, todos esses prefeitos, todos esses políticos que aqui passaram, ao grande amigo, também o Arthur Moreira, que eu conversei muito com o Arthur durante a madrugada e que passou aqui boa parte do tempo aqui no velório, né? A todos vocês, a todos os amigos, porque o Manel tinha os seus amigos como a sua principal família. Ele não tinha um relacionamento muito estreito ultimamente com a sua família, até porque o seu convívio maior era com os amigos, era sempre nas cidades, sempre muito trabalho, sempre muito preso a esse trabalho. Então, ele tinha esses amigos como a sua família, isso dito pelo próprio Arthur Moreira, aqui da cidade de Visconde de Rio Branco. Então, nós nos despedimos aqui. O velório vai se encerrar daqui a pouquinho e ele será levado até o cemitério, que fica aqui aos fundos da capela, e será sepultado. Mas o seu nome será sempre muito bem lembrado, como disse muito bem o prefeito Vadinho Baião. A você que esteve conosco, muito obrigado. A você que ao longo desses dias nos proporcionou uma alegria muito maior. Nós que contávamos que a nossa página no Facebook, a nossa Web TV Minas no Facebook, a nossa TV online no Facebook, chegássemos a 15 mil curtidas de página até o final do ano. Essa era a nossa meta, chegar até o final do ano com 15 mil curtidas. Essas curtidas, essa meta, ela foi alcançada na noite de ontem. E isso nos dá uma alegria muito grande. Rumo a 20 mil curtidas. Isso em pouco tempo de trabalho, em pouco mais. Vamos completar agora dia 10, nesse 10 de dezembro. Estaremos completando
apenas 13 meses no ar. E fazendo a total diferença em toda a nossa região. Muito obrigado de coração, a gente não se cansa de agradecer. A nossa humildade e a nossa crença em Deus está acima de tudo. Agradeço muito a você, a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo Fala Cidade.